Está lá em Gênesis 22, viu, irmãos? Gênesis, capítulo 22. Falamos um pouco do Cordeiro. Deus foi aquele que proveu um Cordeiro para morrer no nosso lugar. Interessante, se você não conheceu o Velho Testamento, que muita gente, ainda ignorante nessa parte, tem gente que não lê, tem muita gente crente, que não se foca em ler o Velho Testamento. Eu não entendo, irmão, é difícil, aquelas leis, como é que Deus permitia isso e aquilo? Irmão, bote na sua mente em primeiro lugar, Deus é Deus, Ele é perfeito, Ele jamais errou, Ele não erra e jamais vai errar, Ele é perfeito. A gente não pode esquecer isso, porque se você esquecer disso, você vai duvidar de um bocado de coisa. Tem gente que duvida de trazer para a casa do Senhor tesouro, o dízimo, a oferta. Tem gente que imagina isso, imagina aquilo outro. O dia de sábado, que o Senhor é uma nova administração. Aquele sábado do Velho Testamento apontava para Cristo. Ele foi morto. Apontava para a criação, que apontava para Cristo. Depois que Cristo morre, ressuscita, aquele primeiro dia que era guardado da semana, apontava agora para a ressurreição, para a volta de Cristo, para a ceia do Senhor, a Eucaristia, o pão, o vinho, aponta esse dia do Senhor. A gente tem que entender isso. Então, desde o início de Gênesis até Apocalipse, em todo o livro, direto ou indiretamente, aponta para Cristo. Se eu e você entendermos sobre isso, quando a gente lê o Novo Testamento, vai ficar claro. Aquele sacrifício, tanto sangue, por que matava tanto animal? Tanto sangue, por que aquilo? Meu irmão, apontava para o Cordeiro Santo de Deus, que ia tirar o teu pecado, o meu pecado. E quando João viu aquela cena, se não tiver enganado, João 1:29, eis o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu imagino o coração de João Batista naquela hora, o coração querendo soltar. Tudo indica que João nunca viu Cristo. A Bíblia fala quando Maria foi visitar Isabel, moveu no ventre dela e disse: olha, esse é o meu Senhor. Aí teve aquele cântico de Maria, né? Então, irmãos, a Bíblia é preciosa e devemos entender. Eu quero convidar vocês, Gênesis 22. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Eu tenho um entendimento que ele nunca tinha visto. Quando ele viu, ele sentiu o poder de Deus e teve aquela ação que bradou do céu aquela voz: eis meu filho amado, que tanto me comprazo, que eu tenho prazer. E uma forma parecida como uma pomba, o espírito descendo. Parecido, não era pomba, viu, irmão? Não era uma pomba. Tinha uma semelhança de pomba e desceu. Coisa grandiosa, né? No momento das lutas, irmãos, lembre disso. Naquele momento que você disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Lembre desse Cordeiro Santo de Deus, sendo Senhor e Deus, no seu trono, se faz homem. Meu irmão, você como homem, você sabe que você já passou muita humilhação, né, como ser humano, né? Imagina um Deus perfeito tomar forma de homem. Irmãos, é que nem tem gente que nunca não sabe ainda. Deus é espírito, irmão.
Deus, lá na eternidade, Espírito, Ele tomou forma quando veio como homem. Porque não tinha como Espírito, o povo ia correr de fantasma, é fantasma. Ia correr, não, Ele tomou forma humana, para cumprir toda aquela lei, todo aquele sacrifício, tudo que está lá em Gênesis 3,15, que a serpente ia ferir o seu calcanhar e ele ia pisar na cabeça da serpente. Tudo cumprindo aquela ordem, aquela profecia, que eu acho que Júnior já falou aqui dessa profecia. Essa profecia de Gênesis 3,15, tudo ali apontando para Cristo, para o Senhor. Na pregação, irmãos, a gente pula muita coisa. Muita coisa. Para a gente aplicar aqui. A gente fica com receio de passar muito tempo. Os irmãos esmurecer. Gênesis 22. Do 1 ao 19. Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse ao seu servo: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam juntos, ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro, o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos,
e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Vamos orar? Senhor, rogamos a Ti, ó Deus, que nos ajude a entender a Sua palavra, porque entendemos que a Tua palavra se discerne espiritualmente. Então nos ajuda em nossas fraquezas, Pai. Rogamos a Ti, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu não sei se os irmãos lembram, no passado, tinha um irmão aqui, que ele gostava muito de cantar aquela música Jeová Jireh. Quem lembra? Jorginho, ele gostava de cantar. Jeová Jireh significa o Deus da providência, né? E o nosso Deus é o Deus da providência. E sempre quando eu ouvia e citava essa pronúncia do nome do Senhor, Jeová Jireh, sempre vem na nossa mente que o nosso Deus que provê as coisas. Mas estudando aqui essa revista, eu aprendi mais um pouco. Que aquilo que eu entendia era muito raso pelo o conteúdo, o significado dessa palavra, Jeová Jireh. É comum, irmãos, alguém quando está enfrentando um período de grande aflição, de repente necessitando de emprego, de sustento, de comida, no momento de enfermidade, alguém dizer a você: tenha calma, creia no Deus da providência, creia no Jeová Jireh. Eu não sei se alguém já falou isso com você, até a palavra tenha calma, eu creio que já. Tenha calma, creia no Deus da providência. O autor dessa revista, ele diz assim: mas se eu disser a você que a maneira como esse nome divino é revelado nas Escrituras diz respeito a algo completamente diferente, e aí? O que é que você vai me dizer? Ele continua dizendo: sim, é verdade que o Senhor supre as nossas necessidades, é verdade que tudo o que nos ocorre é a manifestação da sua graça, do seu socorro, da sua providência. Não obstante, Ele providencia algo ainda maior, muito mais grandioso do que a satisfação das nossas necessidades físicas básicas. Esse nosso Deus, Ele é muito mais aquele que cura. O nosso Deus, irmãos, é muito mais daquele que supre as suas necessidades. Aquele que todo mundo recusa de entrar numa sala cirúrgica e Ele entra contigo. Né, Maridélia? Ele entra contigo. E tantos aqui, se formos citar. Então, Ele é muito mais, irmãos, do que isso. Meus irmãos, é bom a gente parar e pensar, o nosso Deus, Ele foi o substituto em nosso lugar. O salário do pecado é a morte, irmãos. Vem cá, você peca? Há alguém aqui que peca? Ou vocês não pecam mais? Vocês pecam ou não pecam? Pois, então vocês merecem, como eu mereço, a morte.
Entenda o projeto de Deus lá na eternidade. Ele se tornou um substituto no seu lugar. Porque, irmão, se fosse naquele tempo, eu tinha que trazer um cordeiro para aqui, oferecer aqui, trazer, entregar aqui ao sacerdote, pelos meus pecados, porque Deus não aceita pecador. O Deus, Criador do céu e da terra, Ele abomina o pecador. Foi por Cristo, irmãos, pelo mérito de Cristo, esse Cordeiro Santo de Deus, que podemos chegar na presença de Deus e dizer: Abba, Pai, dizer: ah, Senhor, em nome de Jesus, no mérito de Cristo, eu chego à tua presença. Você já parou para pensar, irmãos? É bom a gente parar assim. O Evangelho é coisa simples. Jesus pregou com simplicidade. Ele usou ilustração de sementes. Ele usou as suas parábolas, citando coisas que eram comum. Então o Evangelho é coisa simples. É bom pararmos, irmãos, e entender. E eu quero convidar vocês também, volta aí para Gênesis capítulo 12. Aqui fala de um descendente que deve morrer. E a gente viu um pouco aqui da vida de Isaac. Mas vamos ver como começou tudo. A fé de Abraão. Porque aqui uma prova, irmãos. Tudo para apontar para o Cordeiro Santo, que é Cristo. Imagina, você só tem um filho. E Deus te pede esse filho. Imagine. Antigamente eu pensava que era coisa de pagão. Mas sacrificar uma criança, eu vejo no filme, mas os pagãos. Você sabia que tem uma orientação sobre isso? De você oferecer o seu primogênito nas Escrituras? Assusta muita gente, né? Vamos lá, vamos para Gênesis 12. Ora, capítulo 12, eu vou ler só o primeiro verso. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ó Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Irmãos, essa ordem já é difícil. Você sair, ó, sai da tua casa, vai para onde, Senhor? Eu vou te mostrar, saia. Mas, Senhor, eu saí sem saber o rumo. Pense o desafio. E aí, no verso 22, ele traz outro desafio. Outro desafio. O 22, verso 2. Volta de novo lá, viu, irmãos? Gênesis 22, 2. Deixa lá. Já a ordem que o Senhor deu a Abraão, no capítulo 22, verso 2 é: em muitos termos se assemelha à ordem anterior. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Outra ordem do Senhor, outro pedido: e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Meus irmãos, aqui há uma tríplice repetição. Observe: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Observe, aí o 22, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha, o objetivo dessa repetição aqui é que entendamos que quão duras foram a exigência feita pelo Senhor a Abraão. Escute, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele estava iniciando. Então, aquilo ali já foi um preparo para exercitar a sua fé. Então, devemos compreender, irmãos, que no capítulo 12 aqui,
nos mostra o início da jornada espiritual de Abraão, enquanto no capítulo 22 nos apresenta agora o apogeu, né? Ele agora está desenvolvido na fé, crescido, ao ponto, ele está no ponto mais alto da sua caminhada. Creio que já passou ali, daquela chamada, 40 anos. 40 anos. Na minha soma, eu estou lançando Isaac com 12 anos de idade. Está ali uns 40 anos, beirando os 40. Então, ele já passou por prova, esperando 25 anos, ou mais de 25 anos, para ter essa promessa que foi o filho Isaac. Começou com 75 anos, ele saiu da sua terra com 75 anos. Com 100 anos, Deus confirmou que Sara tivesse grávida. Olha, está ali. E dali foi a jornada, e agora com essa criança. Passou aquele período de intriga entre Ismael, aquele ciúme, e chegou nesse ponto. A ordem de Deus para Abraão, irmãos, é clara. Toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. Ele teve que ainda colocar aqui, porque tem gente que tem filho, mas que não ama, né? Só que aqui era da promessa, e Abraão se alimentava das promessas, e era seu único filho, o filho da promessa, que dali ia vir toda a geração, e oferece ali em holocausto. Irmãos, dá para entender aqui que o Senhor parece intensificar, quer dizer, se tornar ou ficar mais intenso, essa ordem, esse pedido. Vamos tirar uma lição aqui? Na vida cristã, a cada passo da sua vida, irmãos, Deus exige mais de você. Se você retroceder, se você dar para trás, entenda, você não está agradando o Senhor. Por quê? Qualquer pai quer que os seus filhos desenvolvam. Ou você não quer que o seu filho desenvolva? É para ele ficar ali. E ali ele parar no crescimento, seja físico, mental, seja lá o que for. Não, qualquer pai quer ver o filho crescendo. Deus não é diferente. Eu vou aplicar aqui, que o horário passa rápido. Você tem quantos anos aqui mesmo? No exercício da fé. Agora, analise. Você tem crescido na fé? Você tem tomado... Eu vou usar essa palavra, é porque o povo usou essa palavra errada lá fora. Mas você tem tomado assim, apego, posse, pelo reino de Deus, as coisas de Deus. Outras palavras que eu gosto de usar. Você tem tomado zelo com as coisas de Deus? O reino de Deus? Quer cuidar das coisas de Deus? Você começa a cuidar da sua vida, o seu testemunho. E no movimento do trabalho, tem sociedade masculina, feminina, os jovens saíram para esse aprendizado a mais. Você tem se envolvido com isso? Olha lá de Djalma, ele está na sala. Louvado seja o nosso Deus pelo presbítero de Djalma, para a glória de Deus, viu, irmãos? Da honra, quem tem? Pode falar, aqui é a escola bíblica. Da honra que tem? Honra. Está como professor. Eu não me lembro que já teve um professor de criança, um homem. Eu não lembro não, você é mais velho aqui, me lembre aí. Esse irmão que chegou, pouco tempo, foi diácono, é presbítero, de noite vai estar trazendo a mensagem, desafiando as limitações dele. Ele que confessa para a gente a timidez dele, desafiando. Então, irmãos, Deus quer ver dos seus filhos crescimento. A gente vai ver aqui de Isaac um exemplo. Não somente Abraão tinha essa fé. Se dá tempo, a gente vai passar aqui no episódio que Isaac, ele é parecido com seu pai.
Isaac imitava Abraão até na fé. Você vai ver, quando eu estava estudando, eu chorava junto. Eu disse, meu pai, me ajuda, Senhor, ser parecido como um homem desse. Pronto. Meus irmãos, não se assuste, isso é uma ordem do Senhor, sai da tua terra e vai. Agora observe, algumas pessoas se assustam diante da ordem divina, irmãos. Deixe logo aberto aí, se está aberto, veja o verso 29 do capítulo 22, agora é em Êxodo, na verdade, abre em Êxodo 22, 29. Algumas pessoas se assustam diante dessa ordem divina. Esse Soren Kierkegaard, que é um filósofo, um teólogo dinamarquês, no seu tempo ele falou bem assim, chegou a afirmar que essa ordem de Deus era ilógica, era absurdo de mandar oferecer uma criança como sacrifício. Agora, antes de a gente ler, abriram o 29 aí? Quem abriu o 29, 22, 29? Êxodo. Leia, por favor, irmãos. Eu quero que repita a palavra primogênito. Fúvio, leia aí novamente, Fúvio, por favor. 29. O primogênito dos seus filhos, quem está pedindo é Deus, viu? Já estava na ordem de Deus. Se ele pedir o seu filho em sacrifício, e ele aponta ainda, o primogênito, você tem que dar. Abraão, irmãos, ele conhecia a lei do Senhor, ele conhecia as orientações de Deus, e a gente vai ver que momento algum, Abraão reclamou, ou fez algum rodeio, momento algum. E aplicando nos dias de hoje, a gente vê que tem coisas tão pequenas, que a gente bota várias desculpas, para não agradar o Senhor. Olhe bem, observe, contudo, se atentarmos bem para as Escrituras, nos ensina a respeito da lei de Deus, e do pecado do ser humano, veremos que a exigência do Senhor, não foi absurda, irracional, não. Em primeiro lugar, o Senhor determinou, em Êxodo 22, 29, que todo primogênito pertencia ao Senhor. Irmãos, aplicando no dia de hoje, o seu filho, ou os seus filhos, pertencem a Deus. Se você não sabe, fique sabendo agora. Além do seu filho, você pertence a Deus. A gente tem uma mania de fazer projetos sem consultar Deus. É por isso que a gente colhe a consequência. Você e seu filho pertencem a Deus. Aí eu vou comprar isso. Não. Vai falar com teu Deus. Com teu pai. Vai falar com ele. Então, irmãos, só que esse local, aquele holocausto naquele tempo, irmãos, quando botava lá, em cima daquela pedra, naquele altar ali, virava cinza, era queimado todos os ossos. Se fosse o caso, Sara, Abraão, ele ficou até com medo de dizer a Sara. Ele não falou não, ele saiu de madrugada, chamou Isaac. Isaac, ó, pega as lenhas, Isaac. Sim, meu pai, com toda a obediência. E ajeitou, chamou ali alguns servos para ajudar, porque era mais de 3 dias. Então, nos 3 dias ele avistou de longe, na verdade apontando ao 3º dia, apontando para Cristo. Tudo ali, cada ato, aquela caminhada,
aquela reflexão da caminhada de Abraão, esses 3 dias, poderia ser 3 horas, o Senhor tudo ali orientou para que Abraão não fizesse por uma pressão. Ah, não, eu tenho que fazer. Não, ele teve 3 dias para pensar na caminhada, se faria ou não. Na Bíblia, hora nenhuma comenta que Abraão reclamou. Isso podemos aplicar também em nossas vidas, irmãos. Que imaginamos certas coisas. Está chovendo, está calor, eu não vou congregar hoje. Ah, porque tu não sabe da minha vida, Judeão, tu não sabe o que é que eu passo. Ô irmão, o nosso Deus sabe. Tu não precisa me apresentar nada não, tu se apresenta a Deus. Quando tomamos direção para o culto ao Senhor, você é tipo um serviço de adoração. Não é para o pastor, não é para os presbíteros, é para o Senhor. Estamos aqui para Deus. Então, irmãos, entenda tudo isso. O mais importante aqui, irmãos, é o que aponta a real justiça da ordem divina, é que o holocausto estava ligado ao conceito do sangue da expiação. Tinha essa ligação. Então, já que o holocausto está ligado ao conceito do sangue da expiação, isso quer dizer que é um sacrifício, tendo em vista a satisfação da justiça divina por conta do pecado. E ainda que Isaac morresse ali, Isaac era pecador? Ele pecava? Ele estava sujeito ao pecado? Ainda criança? E o salário do pecado é o quê? Então Deus ia ser injusto? Jamais. Deus é justiça, Ele é perfeito. Se Ele pedir o teu filho, Ele não é injusto, Ele é justo. Irmãos, Abraão entendia muito bem isso. É isso, vamos tirar lição para as nossas vidas. Nas nossas aflições, irmãos, vamos entender essas coisas. E todo pecador merece isso, irmãos. Agora vamos lá. Gênesis 18, verso 16 ao 33. Acho que já está. Não, ainda temos ali 19 minutos. Josenilton. Você vê que lá no final, quando Abraão levanta o cutelo, que é a faca, né, o punhal, a obediência deste homem, meus irmãos, jamais você vai perder nada se você for obediente a Deus. Ah, se a gente colocasse isso em prática. Quando ele levanta, sem reclamar, o filho, imitando o pai, se deixa ser amarrado. Quando levanta lá, o Senhor dá ordem ao anjo que brade, o bradou: Abraão, Abraão, não faça mal, não faça mais nada. E quando Abraão olha para o lado, está lá um cordeiro enganchado num galho.
Só que lá na cruz do Calvário, irmão, não tinha um para tomar o lugar daquele cordeiro, de Jesus Cristo. Ele foi o próprio cordeiro. Tudo apontava para Cristo. Pelo menos aqui na história bíblica, eu nunca vi mais, eu não percebi, vocês que têm mais conhecimento me ajudam, que o Senhor deu ordem para um primogênito ser morto, por algum objetivo. Não, teve a ordem lá dos gentios, os egípcios, era uma ordem, que ele tivesse a marca, apontando para a cruz, apontando pelo sangue de Cristo, a marca nos ombrais, apontando para o sangue de Cristo. Aquele que tem a marca de Cristo, jamais vai para o inferno, jamais vai ser condenado. A marca de Cristo, você tem a marca de Cristo, irmãos? Você foi lavado pelo sangue de Cristo, jamais o inferno se apodera de você, jamais. Crente jamais vai para o inferno. O crente, ele mora com Cristo, ele anda com Cristo. Enquanto estamos aqui, caímos, somos sujeitos ao pecado, mas quando sair daqui, você vai direto para o Senhor. Lá se expressa como um seio de Abraão. Você vai lá esperar o juízo final, onde ele vai dizer a você: bendito do meu Pai, vem para o meu lado. É assim que o Senhor faz. Então, vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel ao Senhor. Tudo que aconteceu aqui, em Gênesis 22, do 1 ao 19 aqui, aponta para o Cordeiro Santo de Deus, aponta para Cristo. Irmãos, observe aí o verso 18, eu vou ler só o 20, irmãos, porque vai ficar grande aqui. Quando ele disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Então o Senhor, ele estava decidido: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Esse homem aqui, Abraão, que não reclamou, quando o Senhor deu ordem para ele ir lá e sacrificar o seu único filho, esse homem calado aqui, em obediência, ele questionou naquele momento: mas Senhor, observe o verso 23, aproximando-se ele disse: destruirá o justo com o ímpio? Ele começa a questionar aquele homem que em Gênesis 22, que foi um desafio para a sua fé, ele prontamente ouviu o Senhor, acorda de madrugada, caminha 3 dias, levando o seu filho. Imagina amarrar o seu filho, irmão, seu único filho, e agora eu vou tirar. Imagina como estava o coração daquele pai. Hora nenhuma reclamou. Mas é porque ele era calado? Não. Ele questionava. Quando era para questionar, Abraão questionava. Quando era para só calar, ele se calava. Irmãos, isso é um ensino para nós. Há momento que é só você dar graça. Ah, irmão, mas eu estou com essa enfermidade. Dê graças a Deus. E se Deus quiser, Ele proverá. Mas aprenda como Abraão. Então, irmãos, observe o 24. Se houver porventura 50 justos na cidade,
Destruirá ainda assim e não pouparão o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontra? Aí ele foi para o 40, 45, 40, 30, 20 e 10. Então, olha o questionamento. Mas Senhor, e se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Só que em Sodoma e Gomorra não tinha um só justo. Foi destruída essa cidade, pela imoralidade daquela cidade. Onde veio os sodomitas? A prática homossexual. Desde lá de Sodoma, sodomita, veio da cidade de Sodoma. O que explicamos anteriormente na mensagem. Deixa eu dar uma resposta que vai ficar para toda a vida. A Bíblia diz que não há um justo. Pronto, encerrou. Não existe justo diante da justiça de Deus. Salário do pecado. Agora, cabe a Deus escolher a quem Ele quer. Ele escolheu Abraão e permitiu Abraão trazer o seu sobrinho. Permitiu. O Senhor deu graça, deu um certo poder a Abraão para tomar essas decisões. Pode trazer. Não há um justo sequer. Se Ló era justo, em Sodoma e Gomorra, até ali, a gente vê na história de Ló, que mostra uma pessoa obediente. É tanto que quando foi tomar aqueles anjos que foi avisar Ló, aquela turma ali de sodomia, queria invadir, e aquele que ele estava recebendo como seus convidados, 2 anjos, queria estrupar os anjos, abusar dos anjos. Ló chegou a um ponto de dizer, não, toma minhas filhas, mas não toque aqui, porque era um costume, irmãos. Quando você recebia alguém, ali está na sua proteção. Era um costume antigo. Está na minha casa, eu morro por ele. Não importa se ele é estrangeiro ou não. O reverendo pregou sobre o estrangeiro. Eu dou a vida por ele. Era o costume da época. Era o ensino da época. Quando você recebia uma pessoa em casa, podia acontecer qualquer coisa, você morria, mas defendia aquele que você recebeu como hóspede. E muitos desse caso, como diz o Senhor, hospedaram anjos. Ló foi o bem-aventurado nessa situação. Lá na frente, a gente vai ver o escorrego de Ló, né? O escorrego de Ló. Mas o ponto é aqui, e o horário está chegando. Então, voltando, irmãos, foi Gênesis 18, que eu citei aqui, resumir. Mas aqui ele não diz, irmãos, uma única palavra. Abraão, ele simplesmente obedeceu. Isso já nos faz refletir, irmãos, seriamente a respeito da nossa obediência ao Senhor. Meu irmão, ele pediu o seu único filho, Deus. Deus está te pedindo o quê mesmo, irmãos? Para você congregar? Está pedindo teu filho, é? Está pedindo que tu venda a tua casa, tudo que tu tem, para tu vir? Pense aí. Pense um pouco, analise a sua vida. A caminhada até o lugar escolhido pelo Senhor duraria 3 dias. Observe o verso 4, 22, 4. De Gênesis 22. Verso 4. Que ele diz: ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, porque uma caminhada tão longa. Por que essa caminhada tão longa que o Senhor permitiu? João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: é muito interessante,
Deus compeliu a revolver essa execução em sua mente durante 3 dias. Estava ali Abraão, 3 dias remoendo aquilo. Isso tendia também a fazê-lo perseverar de maneira que ele não viesse a obedecer a Deus apenas por impulso repentino, somente por uma ordem. Você mandou, soldado, mandado, eu tenho que cumprir. Não, o Senhor deixou 3 dias. Abraão pensou sobre a ordem durante 3 dias inteiros. 3 dias. Assim, não retrocedeu em seu amor, em sua fidelidade ao Senhor. Irmãos, nós podemos imaginar quão difícil foi a jornada para Abraão, pois apenas ele sabia o que ia fazer. A sua esposa não sabia. Isaac não sabia. Observe o verso 5, irmãos. Leia alguém aí para mim. Verso 5. Esperai aqui. Ele disse, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Como? Voltaremos? Está no plural. Esse verbo está conjugado mais de um. Voltaremos? Não, eu voltarei. Não, voltaremos. Mas, irmãos, como isso seria possível? Oferecer e voltar. Quando você crê em Deus, você crê no Deus da providência, o Deus Jeová Jireh. Primeiro desafio, lembre, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Tem mulher que até para sair da casa do pai dá trabalho. Deixei a casa do meu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não é a casa, não, eu vou, mas já tem uma casa ali já preparada, pai. Não, vai para um lugar que eu te mostrarei. Pensa aí essa ordem, como é difícil. Então, irmãos, depois de 3 dias de caminhada, Abraão creu que Deus, o mesmo que pediu o seu filho em holocausto, era poderoso para ressuscitá-lo. Abre em Hebreus aí, irmãos. Já está chegando ali o horário, para a gente encerrar. Eu vou até marcar aqui. A gente fica no 3º ponto. Bom para Júnior, né, Júnior? Eu fico mais um tempo. Glória a Deus, né? Depois Júnior continua. Caneta, me ajude. Vou deixar marcado aqui. Então, em Hebreus, irmãos. Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19. Eu vou pedir a Josué. Fica em pé, Josué, e leia. Hebreus capítulo 11, que fala da galeria da fé, dos homens que viviam crendo e esperando no Senhor. Então, irmãos, não sei se vocês observaram, em Isaac, olha como Abraão era zeloso, quando o Senhor falou dessa promessa. Olha, em Isaac, você vai ter uma grande nação. Eu não sei, Abraão disse, eu não sei como é que o Senhor vai fazer. Eu sei que o meu Deus, o meu Senhor, jamais mente. Se Ele promete, Ele cumpre. E tudo quanto pedis em oração crendo. Os irmãos não conhecem esse verso, não? E tudo quanto pedis em oração crendo, recebereis, receberá.
Isso, irmão, você tem que crer. O crente tem que ser aquele povo que crê. Abraão era conhecido como o pai da fé, o pai das nações, um homem de fé. Meus irmãos, você que é crente tem que ser conhecido como que você crê. Não, eu conheço um crente. Pensa um sujeito que crê em Deus. Pensa uma mulher temente a Deus, é minha vizinha. Nos momentos difíceis eu penso logo nela. Eu vou chamar a irmã Di. Vem cá, Di, olha aqui pela minha vida. Eu vou chamar a Aurora. Mulheres de fé. Mulheres que temem a Deus. Irmãos, a gente tem que ser conhecido como um povo que teme ao Senhor, que tem fé, que exercita essa fé. A gente não pode viver como um cadáver, como um zumbi, um morto-vivo. Não! A gente é sal e luz. Quando tu abrir a boca, há cura. Não é coisa de pentecostal não, viu, irmãos? Há palavras boas, curas. Sai da tua boca a palavra que edifique todos os que ouvem, irmãos. Está lá na casa dos Efésios, eu trouxe esses estudos aqui. Não palavra torpe, mas palavra que edifique. E palavras boas, o provérbio diz que as palavras, os conselhos traz cura. Quando o crente abre a boca, traz cura, porque ele vai falar de vida, ele vai falar de esperança, de promessa que o Pai é fiel em cumprir. Encerrando, irmãos, temos aqui, irmãos, um exemplo de alguém cuja fé se manifesta mesmo nas piores situações. Abraão, no momento mais difícil. Então, ao avançarmos, podemos ver o Evangelho brilhar na vida deste homem. Quando ele passa por essa prova, irmãos, essa prova não era para mostrar a Deus. Aprenda uma coisa, a sua fé não é para você mostrar a Deus. O seu exercitar da sua fé não é para mostrar a Deus. Por quê, irmão? Porque Deus já sabe a tua estrutura. É para você mostrar a você mesmo e o mundo que você vive na esperança. Não é a Deus. Deus já conhece o seu coração, a sua alma. É você mostrar a você mesmo se você vive na fé verdadeira ou não. Ou você só tem fé quando tudo vai bem. Isso é ter fé, confiança no Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos encerrar? O horário chegou. Se Deus permitir, peço que ele volte antes do domingo, mas se ele não voltar, vamos continuar estudando essa revista. Abaixe sua cabeça. Senhor, só temos o que te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Como diz as Escrituras, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir aquilo que não se divide, e apta para discernir pensamento e propósito do coração. É a tua palavra e te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém.